Sobe para 13 o número de capixabas mortos vítimas da febre amarela silvestre. Equipes do Espírito Santo, do Ministério da Saúde e uma equipe internacional traçam estratégias para combater a doença. Jovem agride mãe e a vítima vai à delegacia pedir a prisão da própria filha. Diz que a relação entre as duas sempre foi conturbada. Para a delegada da mulher de Cariacica, a maior parte dos casos de pais que denunciam filhos está envolvida com tráfico de drogas. Universitária humilhada em grupo de WhatsApp de alunos da faculdade ganha causa na justiça. Os agressores vão ter que pagar uma indenização de R$14 mil. Menino de 1 ano e 10 meses é levado para o hospital em estado grave. Ele apresentava vários hematomas pelo corpo. O pai da criança é acusado das agressões. Incêndio atinge casas em Linhares. O fogo teria começado num local de pronta entrega de lanches. Polícia prende homem que teria estuprado adolescente numa festa. O suspeito esperou todos dormir para atacar a vítima. Confusão em pré-matrícula online de alunos em escolas estaduais. Pais reclamam que cumpriram o prazo, mas vários estudantes ficaram sem vaga. Confusão no trânsito. Homem aponta a arma para um policial militar. Houve perseguição. O acusado já tinha sido preso várias vezes por tráfico de drogas. Menina de 11 anos desaparece em Cariacica. Ela foi vista pela última vez perto de uma casa de shows, onde acontecia um baile funk. E as dicas para você economizar na compra do material escolar. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A febre amarela no Espírito Santo. Equipes de saúde do estado e até internacional se reúnem para traçar estratégias para combater a doença. O número de casos suspeitos subiu para 45. Outros 11 já foram confirmados. A Secretaria Estadual de Saúde também confirmou a morte de um terceiro capixaba vítima da febre amarela. A sala da situação é uma espécie de quartel-general contra a febre amarela. No espaço localizado no prédio de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, profissionais se unem para colher dados, atualizar informações e traçar estratégias de combate à doença. A equipe da Secretaria Estadual de Saúde ainda conta com o apoio de técnicos do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. O objetivo dessa sala é justamente centralizar, todos os dados que são coletados na vigilância da febre amarela. Então nós temos os municípios que estão em campo coletando, por exemplo, informações sobre macacos mortos, resultados laboratoriais, os casos que são notificados também chegam para aqui, os dados de imunização. Tudo isso gera uma série de dados para poder a gente coletar essas informações, analisá-las e aí tomar a decisão. Até o dia 30 de janeiro, o Espírito Santo registrou 45 casos suspeitos de febre amarela. 2 foram descartados e 11 confirmados. São moradores da zona rural dos municípios de Ibatiba, Baixo Guandu, Brejetuba, Colatina, Conceição do Castelo, Itaguaçu e Pancas. Em relação à febre amarela urbana, não há registro no estado. E para evitar que a doença chegue às cidades, é necessário que a população adote medidas de prevenção. A principal delas é o combate ao mosquito Aedes aegypti, o responsável pela transmissão da febre amarela urbana. No combate ao mosquito, o Exército tem ido às ruas conscientizar a população e fiscalizar áreas de risco. Cerca de 150 militares percorrem bairros dos municípios da Grande Vitória diariamente. Estamos com em torno de 4 mil casas visitadas desde o início de janeiro e buscando essa conscientização quanto a essa prevenção de evitar qualquer tipo de acúmulo de água no interior das casas. Mais 300 mil doses da vacina contra a febre amarela vão chegar ao Espírito Santo até sexta-feira. Com isso, totalizam 2 milhões de doses de vacinas enviadas ao estado pelo Ministério da Saúde. Nós vamos esperar um pouco, talvez mais umas 2, 3 semanas, para começar a ver essa expectativa
nossa aqui, vai começar a ver o número de casos decrescer, em função dessa estratégia efetivamente de bloqueio que nós estamos fazendo, que é a vacinação. Universitária entra na justiça e vai receber R$14 mil por ser humilhada. Os 7 jovens processados fizeram piadas e xingaram a colega de turma em grupos de WhatsApp. Na moral, alguém mostra pra ela onde fica a segunda ponte? A segunda não, porque é baixa e ela pode sobreviver. Essas são apenas algumas das mensagens divulgadas num grupo de WhatsApp. Todas as ofensas foram direcionadas a essa estudante de 23 anos. Revolta, muita revolta, e eu fiquei muito triste. E também confusa, porque eu não entendi o porquê daquilo, qual foi a motivação, nem sabia quem eram aquelas pessoas. Talvez de vista algumas, mas a maioria não tinha nem noção de que existiam. Isso foi há 2 anos. Na época, a universitária estava no 5º período da faculdade, mas tinha que fazer algumas matérias com a turma do 1º período. Os calouros implicavam até com o fato dela ter um filho. Porque ninguém entende a dificuldade de ser mãe solteira, de um bebê recém-nascido e ter que todos os dias deixar meu bebê em casa e ir para a faculdade. Depois de toda essa humilhação, a estudante teve depressão, ficou com vergonha de ir para a faculdade e acabou abandonando o curso de medicina veterinária. A vida da jovem virou de cabeça para baixo. Aí ela decidiu que queria justiça e lutou por isso. O primeiro passo foi registrar um boletim de ocorrência contra 7 pessoas envolvidas no caso. O segundo foi entrar na justiça para exigir uma indenização por danos morais. Eu identifiquei facilmente que havia ali um ato ilícito. Então, nesse aspecto, eles ultrapassaram o limite de poder falar de alguém, né? Eu percebi, nos momentos em que eu tive a oportunidade de estar na presença de todos eles, que de fato eles não acreditavam que isso poderia chegar até onde chegou. Fica um exemplo para a gente de que a gente tem que pensar nas coisas que a gente faz, porque tem consequências, né? Toda ação tem uma reação. A justiça deu ganho de causa para a universitária e determinou que os estudantes paguem uma indenização de R$14 mil a ela. O valor deve ser pago em 15 dias. No estado capitalista que a gente vive, a forma de se indenizar as pessoas, de se compensar o sofrimento é através do dinheiro. Então, a condenação que se pede é uma condenação monetária. E foi nesse aspecto que a sentença reconheceu o direito dela e determinou a indenização aí no valor de R$14 mil. Me senti aliviada e fiquei feliz, porque eu fiquei com certo medo, certo receio de ficarem impunes, né? E continuarem fazendo isso com outras pessoas. Se eu deixasse eles fazerem aquilo comigo, outras pessoas continuariam fazendo e ia ficar por isso sempre. Então eu achei que o certo ali naquele momento era correr atrás dos meus direitos. Tá certo. A advogada de uma das jovens processadas disse que a cliente não ofendeu a universitária. Mesmo assim, pediu desculpas pelo ocorrido. Já o advogado de outras 2 estudantes disse que a situação não precisava chegar aos tribunais. Mesmo assim, as clientes estão dispostas a negociar e pagar o valor da indenização. Menino de 1 ano e 10 meses é internado em estado grave em hospital de São Mateus. A criança deu entrada com lesões na costela e na boca, além de apresentar hematomas nas costas. O principal suspeito dessas agressões é o pai, um jovem de 19 anos. O laudo médico apontou ainda que o menino vinha sendo agredido há alguns meses. A mãe disse que é ameaçada constantemente pelo marido, por isso teve medo de denunciar. Ela disse que também apanhava do companheiro. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram informados do caso. O menino foi transferido hoje para o Hospital Infantil de Vitória e o estado de saúde dele é grave. Contra o pai da criança, existe um mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele está na Delegacia Regional de São Mateus prestando depoimento. Mulher agredida pela filha vai à delegacia e pede a prisão da jovem. Esse caso aconteceu porque a agressora não teria aceitado que a mãe ajudasse o genro. Mas, de acordo com a delegada da mulher de Cariacica, a maioria dos casos de pais que denunciam os próprios filhos é por causa do vício em drogas. A marca do ferimento que ela mostra na região da barriga foi resultado de uma agressão da própria filha.
A dona de casa, de 50 anos, diz que a filha, de 28, se separou do marido, mas os bens dele teriam ficado com ela. O homem foi acolhido pela vítima e quando os dois foram até a residência da mulher, a dona de casa, de 50 anos, foi agredida com um pedaço de madeira. Ela não gostou que eu acolhi ela aqui e foi aonde que começou. Mas até então ela já tinha falado que não queria ver minha cara, porque ela tem um pouco de revolta, que ela queria que eu desse acolhimento a ela aqui. Eu já dei 3 vezes, mas não deu certo. Ela diz ainda que a filha sempre foi rebelde. A dona de casa chegou a ir até uma delegacia e pediu a prisão da filha. A senhora chegou a pedir a prisão dela? Não foi? Cheguei a pedir. Nós pedimos CIODES, esperou lá no local CIODES mais de 3h30 e não apareceu ninguém. Fomos no outro dia fazer corpo de delito, passamos na Polícia Civil, fizemos tudo e simplesmente falou que não ia mandar a polícia lá, que só tinha 2 lá e não tinha policial para mandar até o local. A titular da Delegacia da Mulher de Cariacica diz que investiga casos dessa natureza. A maioria dos nossos casos aqui na delegacia estão ligados ao consumo de drogas ou então álcool dos filhos. E por às vezes não aguentar mais essa situação dentro de casa, porque os filhos acabam furtando objetos para poder vender e sustentar o vício, as mães acabam comparecendo à delegacia para pedir a prisão. E a polícia tenta até oferecer ajuda para a família em algumas situações. Na verdade é uma questão muito mais social do que de polícia, né? A gente faz um andamento normal do inquérito policial, solicita a medida protetiva, encaminha a vítima para o atendimento da assistente social da prefeitura, ou então até mesmo agora a gente conta com assistente social para poder ajudar a vítima. A agressão da dona de casa aconteceu no último dia 16 de janeiro. Deixou feridas físicas e principalmente emocionais. A minha tristeza maior é por causa dos netos. Os netos vão ter que ficar afastados por causa da situação dela. Porque eu não tenho como acolher ela dentro da minha casa mais. E eu não vou poder fazer nada, porque a partir de então, se ela não valorizou o que eu fiz até esses dias, da agora para frente ela perdeu. Casos assim podem ser denunciados em qualquer delegacia, mas a agressão a mulheres pode ser denunciada no plantão especializado da mulher, que fica na rua Hermes Carneiro, número 350, na ilha de Santa Maria, em Vitória. O telefone é 3323-4045. Homem é preso acusado de violentar menina de 16 anos. O crime teria acontecido quando todos que estavam na casa foram dormir. Fabrício da Silva Monteiro, de 32 anos, estava em casa dormindo no bairro Nova Carapina 2, na Serra, quando foi preso. A equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente cumpriu um mandado de prisão preventiva por estupro contra Fabrício. O homem é suspeito de estuprar uma menor de 16 anos. A adolescente foi com o tio a uma festa realizada no município da Serra. E nessa festa, o tio ingeriu bebida alcoólica e encontrou um amigo, um casal de amigos. Posteriormente, ao fim da festa, quando tudo acabou, esse casal convidou esse tio para ir até a sua residência para eles continuarem conversando, bebendo e ouvindo música. De acordo com o relato da vítima, a polícia ficou tarde e todos resolveram dormir na casa do suspeito. Segundo a garota, enquanto todos dormiam, Fabrício foi até o quarto onde ela estava, tapou a boca dela e a levou para os fundos da residência, onde cometeu o estupro. Ela inicialmente tentou escapar, mas a força dele era muito superior à dela, então ela não conseguiu se largar, não conseguiu se safar da mão de seu algoz. Ele levou para a parte exterior e aí houve a conjunção carnal e consumou-se assim o estupro. O laudo de DNA confirmou que na vítima havia material genético de Fabrício. Mesmo diante da prova, ele nega o crime. No momento você teve nada com sua menina, naquela noite, talvez por conta da bebida? Não tive nada com ela, não. Tive com minha esposa, com ela não. Fabrício foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Se condenado pelo estupro, pode pegar de 8 a 12 anos de prisão. Chama a atenção esse fato. O Fabrício tem 6 filhos. 6 crianças que estavam dentro da casa, além da esposa. E mesmo assim, ele teve coragem de estuprar uma jovem de 16 anos de idade. Um adolescente de 15 anos foi detido pela polícia pela 11ª vez. Dessa vez, ele é suspeito de tentar matar outro menor em Linhares. O adolescente negou o crime, mas foi reconhecido pela vítima, que se recupera num hospital após levar 3 tiros. As investigações da polícia
apontam que os dois adolescentes teriam uma rixa motivada pela disputa por pontos de tráfico de drogas. Segundo a polícia, o menor que teria atirado já tem 11 passagens pela justiça, a maioria por tráfico. Ele foi levado para o IASES. Discussão no trânsito termina em tiros. Uma pessoa foi baleada. Tudo começou aqui em Vitória, quando um homem apontou uma arma para um policial militar. O acusado, que fugia, já tinha sido preso várias vezes por tráfico de drogas. Nas fotos feitas ontem à noite, um carro e um homem baleado. O fato teria começado em Vitória, na região da UFES. Uma discussão no trânsito deu início a uma perseguição. O baleado foi identificado como Leonardo Calmon Isidoro, de 27 anos de idade. Ele teria apontado uma arma para um policial militar com quem discutia no trânsito. O policial, então, resolveu abordar o homem armado, mas ele fugiu. Após a confusão, o homem fugiu em direção aqui à serra, mas já na reta do aeroporto, precisou desviar o caminho. É que 2 viaturas da Polícia Militar o esperavam justo neste ponto. E aqui houve troca de tiros. Desviada a rota, ele entrou pela Avenida João Plácido, indo em direção ao bairro de Fátima. Só que mais adiante, ele teve que parar, porque bateu num poste. Estava ferido. O acidente aconteceu entre uma revendedora de veículos e um motel em Carapina. Numa revista feita no carro, os policiais militares encontraram muita munição e depois encontraram também a pistola 380 usada por Leonardo, ambos sem a documentação legal. Leonardo já foi preso várias vezes. Entre os crimes, tráfico de drogas. Ele está internado no Hospital Jaime dos Santos Neves e foi autuado pelo delegado de plantão da DHPP por homicídio tentado contra a polícia. O estado de saúde do acusado é estável. Incêndio em comércio de venda de lanches em Linhares. O fogo começou no local onde funcionava uma pronta entrega de lanches. As chamas atingiram outras residências no bairro Interlagos. O local onde o fogo começou estava fechado na hora do incidente. Os bombeiros foram acionados para conter as chamas. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. O laudo com as causas do incêndio fica pronto em 10 dias. Pais reclamam do novo sistema de matrícula nas escolas estaduais do Espírito Santo. Há poucos dias do ano letivo começar, vários alunos estão sem vaga. Pais e mães se reuniram na Superintendência Regional de Educação, na Praia do Canto, em Vitória, para entender o porquê dos filhos terem ficado sem vaga nas escolas. E eles dizem que fizeram a pré-matrícula na data correta. Eles estão falando que ele não foi alocado, igual saiu o papel aqui, que não tem vaga em nenhuma escola que eu coloquei das opções. Sendo que tem crianças que estudam na mesma sala que ela e conseguiu vaga para a escola perto de casa, onde eu também teria colocado a opção dela. E eles falaram que eu tenho que aguardar até sexta-feira, se porventura não surgir a vaga, que é para a gente retornar aqui. O sistema para conseguir uma vaga agora é todo online. Depois dessa confusão, sobraram críticas ao novo método. Absurdo, com certeza. A gente tem direito, né, à escola pública, à rede pública e não consegue. Fiz tudo certinho, na data certa e depois... Quando saiu o resultado, que foi ontem, saiu que meu filho não conseguiu vaga em escola nenhuma. E na superintendência, ninguém soube dar uma explicação ao certo. Pediram para os pais e mães voltarem na sexta-feira. Enquanto isso, os dias passam e o ano letivo está para começar. O medo é que os filhos fiquem de fora e percam todo 2017 sem estudos. E as aulas começam segunda-feira. Não tem segurança nenhuma que ela vai conseguir vaga. Ou pode até surgir uma, mas para fora do meu bairro. Bem mais longe, né? Sendo que tem vaga nas escolas lá no meu bairro. As pessoas que não têm condição de pagar uma escola particular, fica como? Sem escola? A CEDU disse que os estudantes que solicitaram pré-matrícula na rede pública estadual devem conferir os resultados no site educação.es.gov.br. Se no sistema apareceu a mensagem não alocado, provavelmente não há vaga ou turno para as escolas escolhidas. Até sexta-feira, esses alunos serão localizados numa unidade de ensino mais perto da casa do estudante. Amanhã, quarta-feira, a área de instabilidade perde força em grande parte do estado.
Tem uma pequena chance de chuva rápida em alguns pontos do litoral, mas o sol predomina. Na maior parte das regiões serrana e sul, sol pela manhã e pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite. Nas outras áreas, sol e chuva passageira. Em Vitória, mínima de 24 e máxima de 32 graus. A volta às aulas e a compra do material escolar, é preciso tomar alguns cuidados para não ficar com o orçamento apertado. Pesquisar os preços é fundamental, mas dá para economizar de outras formas. Quando as férias vão chegando ao fim, o movimento nas papelarias aumenta e muito. A correria final impede a pesquisa de preço. Pior ainda é quando o dinheiro está curto e os preços estão lá em cima. A Alexia veio para a papelaria com a mãe e o irmão. Escolheu um montão de canetas coloridas, mas vai ter que se contentar com o básico mesmo. Eu queria levar umas canetas, um negócio, só que tem pouco dinheiro. Aí não tem como comprar. Algumas dicas especiais dessa educadora financeira podem te ajudar a passar mais uma vez pela luta da lista sem prejudicar o orçamento do ano. A primeira coisa é a gente usar a criatividade, fazer uma busca do material escolar que a gente tem dentro de casa do ano anterior. E aí, a partir disso, montar uma lista do que realmente é necessário para o novo ano. Outra dica bem interessante é a compra coletiva. Sabe aquele grupo no WhatsApp de mães que você participa? Pois é, ele pode ser bem útil na hora de unir interesses e dividir esforços. A compra no atacado é sempre uma ótima opção para quem quer economizar. E se puder compartilhar com as outras mães a tarefa de pesquisa, melhor ainda. Então eu vou começar a negociar qual é a melhor forma de desconto, mas antes disso eu preciso saber como está a minha situação. Seguindo essas dicas, dá para economizar entre 30% e 50% no valor da lista. E a seguir, menina de 11 anos desaparece em Cariacica. A gente já volta. Uma família aflita. Uma menina de 11 anos está desaparecida há 3 dias. Jennifer Almeida Santos desapareceu no último domingo. O pai disse que ela nunca saiu sem avisar. Ela estava sentada na calçada da casa da avó. A idosa entrou na residência e, quando voltou, Jennifer havia sumido. A família disse que imagens de monitoramento mostram Jennifer em frente a uma casa de shows na tarde de domingo. Quem tiver informação, ligue para 190. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.